Muitos fumantes estão recorrendo ao chamado cigarro eletrônico como uma solução para parar de fumar. Mas os especialistas advertem que a nicotina líquida pode ser pior do que a gente pensa. Para a gente explicar, então, o que é o cigarro eletrônico, o médico pneumologista José Roberto Brito Jardim, da Unifesp. Doutor Jardim, as pessoas estão mostrando pelo mundo inteiro, eu vejo muito isso no site e tal, inúmeras formas das pessoas tentarem largar o cigarro tradicional feito de fumo. E um deles é o cigarro eletrônico. Eu pergunto, esse cigarro eletrônico faz menos mal à saúde do que o cigarro comum ou é pura propaganda e marketing? Não, ele faz muito menos mal que o cigarro comum. O cigarro comum tem 4.720 substâncias conhecidas e mais 3.000 que ainda não sabemos quais são, mas já se sabe que tem. Então tem mais ou menos 7.000 substâncias. A nicotina é uma das substâncias que tem. O que a nicotina faz é levar o cérebro, ou as células cerebrais, a ter necessidade de nicotina para se sentir bem. Mas quem faz mal são as outras substâncias. Tem entre 50 a 60 substâncias cancerígenas. Tem o radical livre, que hoje se fala muito do radical livre, comer antioxidante, que é uma coisa boa, e realmente é bom comer o antioxidante. Um puff do cigarro tem 10 quatrilhões de radicais livres. O radical livre é uma substância que nós temos no organismo, que é uma defesa. Nós temos uma infecção, o radical livre vai na parede da bactéria e mata, destrói a parede da bactéria. Só que o excesso de radical livre, ele vai destruir as nossas células. E por isso que a pessoa tem mais doença pulmonar, mais doença cardíaca e outras doenças. São várias doenças associadas. Então, um puff, uma inalação do cigarro normal, do tabaco, tem 10 quatrilhões de radicais livres. Não existe antioxidante suficiente no corpo para combater tudo isso. O cigarro eletrônico não é só a nicotina. E que é a nicotina que causa dependência. Hoje nós não falamos mais vício, dependência. Sim. Então, o que se procura é tirar uma substância tóxica, que é o tabaco, com um monte de substâncias tóxicas, e dar a nicotina, que o cérebro quer a nicotina. O cérebro não quer radical livre, não quer substância cancerígena. Ele quer receber nicotina para dar prazer. Então, essa é a tentativa. Existem muitos outros modos de dar nicotina, além do cigarro eletrônico. Mas esse é que tem estado mais na mídia. Sem dúvida alguma. Antigamente havia aquelas placas que se colocavam no corpo. Adesivo. Adesivo. Tem no mercado, temos 2 ou 3 laboratórios no Brasil que produzem e nós, médicos, utilizamos para quando o paciente quer deixar de fumar, nós auxiliamos. De novo, porque o cérebro não quer saber de onde vem a nicotina. Sei. Pode ser do adesivo, goma de mascar, pastilhas que a pessoa ele chupa até dissolver. Não no Brasil não tem, mas fora do Brasil tem também um spray para o nasal, porque como o nariz é muito, tem uma circulação muito rica, ele absorve muito fácil medicação. Então põe nicotina no nariz. De novo, o cérebro não quer saber de onde é a nicotina, ele quer ter a nicotina para ficar tranquilo e não causar o que se chama síndrome de abstinência, que é a falta de nicotina, causa mal-estar, causa insônia, causa batedeira. Então essa é a finalidade do cigarro eletrônico. Sei. Bom, então, uma expressão curiosa. Assim, quando a pessoa quer largar de fumar, esse é o primeiro passo ou não? Não. Sem esse primeiro passo, nenhum outro acontece? Não, o primeiro passo vem antes. Qual é o primeiro passo? É o zero passo. Qual é o zero passo? O zero passo é a pessoa querer deixar de fumar. Querer deixar de fumar. Não é você insistindo, ou eu como médico, ou a esposa insistindo. É igual emagrecer. A pessoa só vai emagrecer e deixar de fumar se tiver um motivo. Tem vários motivos. Há 40 e poucos anos que eu lido com os fumantes, temos um grande centro de cessação de tabagismo lá na Escola Paulista. E o porquê fuma? Prazer, o hábito e dependência à nicotina. Então ele precisa, ele querer e ter uma razão. As razões que mais a gente tem contato, quando os fumantes nos contam, que nós questionamos ele, tem várias, sem ordem de importância. Um parente que faleceu de câncer de pulmão ou de infarto, alguém que tem enfisema, que é uma doença gravíssima, né? A DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. O que é muito importante, já tive várias pessoas assim, querem dar o exemplo ao filho ou ao neto. Quer dizer, uma motivação muito forte. Primeira coisa. Primeira coisa é motivação. Tudo que nós fazemos é auxiliar a pessoa que tem uma motivação e quer deixar de fumar. Então, como é que a gente auxilia? 2 modos. Um que a gente chama de terapia cognitivo-comportamental. Cognitivo é dar conhecimento. Conversar, explicar o que é, o que acontece, por que ele fuma, para ele se conhecer e saber o que ele pode mudar. E comportamento é mudar o comportamento.
Se ele, por exemplo, toda vez que ele toma um cafezinho, ele fuma, vamos tirar o café, vamos dar chá, vamos dar chocolate. Porque o hábito é muito fácil de definir, é aquele ato automático. E é muito interessante, porque quando a gente pergunta ao fumante para saber se ele tem hábito, fala, alguma vez o senhor, ao fumar, colocou o cigarro no cinzeiro e tinha outro? Ah, doutor, a maioria fala, ah, sim. Por que ele? Se ele já tinha um lá, por que ele acendeu outro? Hábito. Os hábitos mais frequentes são café, ao sentar no automóvel para dirigir, antes de ligar, ele acende o cigarro, computador e telefone. Né? Pessoa que, agora está mais rápido, né? Mas antigamente, quando descia devagarinho, né? Não tinha banda larga, demorava o tempo dele fumar. Bom, então é a força de vontade, ele precisa ter uma razão para deixar de fumar. Agora, é possível, ou há algum estudo que vai direto no porquê que o cérebro se associa, se vicia na nicotina? Então já vou adiantar que é o mesmo mecanismo da heroína, da cocaína e da morfina. Ah, tá. Bom, o mecanismo é que quando a nicotina ela se liga à célula cerebral, mesma coisa cocaína, heroína e morfina, ela libera uma substância que dá prazer, que é a serotonina, dopamina e a noradrenalina. E tem pessoas que têm depressão porque nasce com um gene defeituoso, vamos chamar assim, tá, e não produzem muito essa substância. É aquela pessoa que tem depressão. O que os remédios da depressão fazem? É aumentar a produção de serotonina, dopamina e noradrenalina para ele se sentir bem, não ficar deprimido. E o cigarro e essas outras drogas dão essa sensação de bem-estar, porque ele foi acostumado com isso. Eu não fumo, eu não preciso de cigarro para eu me sentir bem. sim, Mas no momento que eu ensinei a minha célula cerebral a ficar dependente da nicotina, ela agora, no momento que a pessoa deixa de fumar por 1 hora, 2 horas, ele começa a ficar inquieto, ele fica com batedeira, ele não consegue se concentrar, e essa é uma das coisas que então prejudica muito a ele e causa dificuldade para algum terapeuta fazer com que a pessoa deixe de fumar. Porque o cigarro dá um retorno tão bom e tão rápido que ele se sente bem. Uma inalação, quando ele tem um cigarro e aspira, a nicotina chega no cérebro em 7 a 15 segundos. Não tem nenhum outro mecanismo no corpo 7 a 15 tão segundos. rápido. Se tomar na veia, a nicotina não chega tão rápido no cérebro. Então a pessoa está inquieta, mal-estar, não consegue concentrar. Isso é bem típico de pessoa intelectual, não consegue se concentrar. Ao fumar, 15 segundos está no cérebro, dá aquele relaxamento, ele consegue se concentrar. Então, não deixa de ser uma dificuldade para a pessoa deixar de fumar, porque ao deixar de fumar, ele passa a ter todas essas dificuldades, né? E o cigarro dá um prazer para ele. Excelente a participação do médico, de uma maneira clara, didática, simples, né? Realmente extraordinário aí tudo que ele falou. Uma clareza muito boa.